Palavrinha Curitibanos, hoje, 19 de abril de 92. Eu vou dar um exemplo assim. Isso são coisas que eu vi. Uma pessoa, casos que eu presenciei, quando eu era pequeno, preciso considerar que eu nasci em 1908, em dezembro de 1908. Você pode imaginar, era antes da Primeira Guerra Mundial, quando ainda a maior parte das nações da Europa era monárquica. Uma das três únicas nações da Europa que eram repúblicas eram a França, Portugal e Suíça. Mas mesmo assim a Suíça era uma república datando da Idade Média e com uma organização medieval em vários aspectos ainda diferente dessas repúblicas contemporâneas. A França e Portugal eram repúblicas mesmo. Todo o resto eram monarquias. E grandes estados monárquicos, como por exemplo a Rússia, era uma monarquia, foi derrubada a monarquia em 1917 pela Revolução Comunista. A Alemanha e a Áustria eram duas monarquias muito grandes e muito poderosas, sobretudo a Alemanha. E foi derrubada em 1918 com o Tratado de Versailles com a Alemanha e o Tratado de Saint-Germain, assinado pelas potências vencedoras com a Áustria. Bem, essa proclamação de repúblicas fez com que, no meu tempo de menino, ainda se discutisse muito a questão de monarquia e república. Havia muitos monarquistas e muitos republicanos ainda para o Brasil. Bem, mas era duro ser monarquista, porque quando eu estava começando a entender das coisas, eu via discussões em minha casa. Havia, por assim dizer, um partido monarquista e, por assim dizer, um partido republicano entre os meus parentes. E a casa onde eu morava era a casa de minha avó. Era, portanto, o centro de convergência de toda a parentela. Eles se reuniam ali para almoços, para jantares, com 15 pessoas, 20 pessoas, e saía discussões. E as discussões mais quentes eram que alguns eram ateus e outros católicos. Então se discutia questão de religião, etc., se Jesus Cristo existiu, se ele foi Deus, se a razão prova que existe Deus, se não existe Deus, etc, etc, etc. E depois havia também os monarquistas e os republicanos. Em geral, os católicos eram monarquistas e os monarquistas eram católicos. Em geral também, os republicanos eram ateus e os ateus eram republicanos. Formava uma associação de ideias que me parecia, a mim menino, muito razoável. E o é mesmo. Dentro da lógica do erro, o republicano tende a ser ateu. Dentro da lógica da verdade, o monarquista tende a ser católico. Reciprocamente, o católico tende a ser monarquista e o ateu tende a ser republicano, etc. Bem, mas eu percebia que os republicanos ateus estavam levando a melhor sobre os monarquistas católicos. Levando a melhor por quê? Porque logo depois da Primeira Guerra Mundial se tornou patente aos olhos dos sul-americanos, portanto, dos de minha família, de todas as famílias brasileiras, uma coisa que eu notava e tomava com indignação, mas a maior parte da nação tomava com indiferença, e que era o seguinte: um começo, meu Antoine não me mate, um começo de decadência da Europa e de ascensão dos Estados Unidos. Eu só faço a ideia que a Primeira Guerra Mundial, sem nenhuma intenção de ser amável como o meu Antoine, a Primeira Guerra Mundial a vitória foi devida em grande parte ao heroísmo das tropas francesas. Isso não se pode negar. Bem, mas aconteceu que com aquela organização militar da Alemanha incomparável,
Apesar de tudo, a pressão alemã chegou quase até Paris e fixou-se em Verdun, e ali não havia meio que quem tirasse os alemães de lá de dentro. E era uma batalha, uma coisa tremenda, os dois povos se desgastando. A Inglaterra estava do lado da França e jogava do lado da França. Mas há uma velha expressão que diz que o inglês é muito corajoso. Em toda guerra ele combate até o último francês. E em certos episódios históricos tem um fundo de verdade. Não sei o que é o Antônio pensa do que eu estou dizendo, mas tem um fundo de verdade. A Inglaterra é uma aliada raposa. Bem, o que decidiu a guerra decidir foi a entrada dos Estados Unidos. Porque quando os dois lados estavam muito gastos, os Estados Unidos entram em guerra, começam a chegar aqueles coraçados, navios de guerra, em quantidade, tropa fresca que não tinha ainda combatido, de rapazes que desciam dos navios cantando e indo para o campo de batalha, americanos bem tratados, bem cuidados, bem nutridos, bem armados, que era um combatente novo que entra para decidir a batalha entre combatentes velhos. E um prestígio dos Estados Unidos, por causa da vitória, uma coisa formidável, acrescida pelo fato de que eles eram mais ricos do que a Europa, estavam construindo cidades novas, arranha-céus, esses minhocões, toda espécie de meios de comunicação novos. A aviação estava começando a tomar susto entre eles. Homem, tudo quanto era progresso, na ponta estavam os americanos. E a Europa tomava assim um ar de uma velha avó, abastada, ornada, venerável, mas carregando o peso dos anos. O passado estava do lado dela, mas o futuro não. A gente ia à Europa para saber como o mundo tinha sido. Não iria saber como é que o mundo iria ser. Quando a gente queria saber como é que o mundo iria ser, ia os Estados Unidos. O cinema, o único cinema, nota que não havia televisão naquele tempo, nem rádio. A diversão era o cinema. O cinema, o grande cinema americano, era o cinema de Hollywood, que ainda hoje tem certa fama, mas que impregnava as maneiras americanas, de modo de ser americano, de ideais americanos, etc. O modo de ser do mundo inteiro, inclusive dos próprios europeus, que foram muito americanizados por causa do prestígio dos Estados Unidos. Bem, e isto deu uma espécie de predomínio dos Estados Unidos, um predomínio psicológico sobre a generalidade do mundo. Do lado da cultura, não. Sabias que a Europa tem a cultura. Do bom gosto nem se fala. Os senhores nunca terão ouvido falar de alguém que foi para a Europa para ver uma coisa bonita. Foram para a Europa, não, para os Estados Unidos, para ver uma coisa bonita. Coisa bonita a gente vê na Europa. Mas se querem ver progresso, querem saber como se ganha dinheiro, vai-se aos Estados Unidos. Isso é... Não sei se os senhores ainda veem isto assim hoje. É exatamente. Mas é isso. Né? Bem, e nessa situação, como foi mesmo a sua pergunta? Sobre como que se dá a perda do homem racionalista. Bem, nessa situação, o monarquista fazia o papel do partidário da poeira, do partidário do passado, do partidário daquele que vai morrendo. E o republicano fazia o papel do homem do futuro, de que as formas de governo novas, elaboradas pelo progresso, a república. O homem que cria em Deus fazia o papel do supersticioso dos antigos tempos. E, pelo contrário, o homem que não cria em Deus, que dava... Eu vi gente dar esse argumento, cientistas. Nunca vi Deus na outra ponta do meu microscópio. De maneira que não acredito em Deus. É uma besteira. Mas eu dizia isso. Bem, mas isso tomava assim ares de uma coisa forte, prestigiosa, e de que ia para frente. Criava um estado de espírito que, de um lado, havia uma atração para ser norte-americanófilo,
republicano e ateu, porque ele cercava de prestígio quem tomava essa posição. Pelo contrário, quem tomava outra posição ficava num certo desprestígio. E depois, no fim, dava um ar de pessoa à margem quem tivesse as ideias monárquicas, etc. Mais bonito ainda era ser simpático ao comunismo, porque o comunismo acabava de pôr em xeque a própria América do Norte. E então era a novidade nascida da novidade, em função com a qual a própria América do Norte já começava a tomar um ar de velhice. Em vez de raciocinar no duro e ver a verdade de frente como é, e ser fiel à verdade, isso aí uma coisa duvidosa, eu mesmo não sei, mais tarde eu verei, por enquanto eu vou seguir o conselho do meu tio. Depois os republicanos têm lá sua razão em tal ponto. A existência de Deus, uma coisa verdadeira, em mim ele não apareceu. Como é que eu sei lá da existência de Deus? E daí para fora. O sujeito começa a não usar a sua razão até o fim, como um combatente com arco e flecha que não estica o arco para evitar da flecha chegar até o alvo. Porque ele não quer ferir quem está no alvo, que é poderoso, que pode vingar-se barbaramente. A razão da gente, a gente pode usar como um arco que a gente retesa completamente, raciocina até o fim. É assim. Ou pode usar molemente. Mas quando usa molemente, a razão vai se tornando mole. E a capacidade de penetração vai também se deteriorando. O lumen rationis vai se apagando. Esse é o começo do processo de liquidação do lumen rationis.